amigas e amigos, que alegria reencontrá-los mais uma vez aqui no canal do Centro Espírita Seara Fraterna. E antes de assistirmos a mais uma palestra, um estudo, vamos à leitura de uma página, seguida de uma breve prece, para já nos harmonizarmos com a espiritualidade amiga sempre presente. E a página de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Capítulo 57. Doação e nós. Dai e dar-se-vos-á. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 38. Deus te deu a ciência a fim de que a estendas em benefício de nossos irmãos, com tal devotamento que a ignorância jamais consiga entenebrecer os caminhos da humanidade. Deus te deu discernimento para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença, seja onde for, venha se constituir em luz que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Deus te deu a autoridade a fim de que exerças a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo sob as rajadas da violência. Deus te deu a fortuna para que teu dinheiro se faça a coluna do trabalho e da beneficência, com tal abnegação que a penura jamais aniquile os nossos companheiros ainda menos felizes nas trilhas da prova e do desespero. Deus constantemente algo te dá. Entretanto, só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos através das doações que fizeres. Todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida, os quais, no fundo, pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que nos conserva nas mãos, segundo o proveito e o rendimento que lhe venhamos a imprimir. Dai e dar-se-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer, Deus te dá para que deis. E agora, vamos acalmando as nossas mentes, os nossos corações, buscando as nossas melhores vibrações. Nos preparamos para assistir a mais esse estudo e agradecendo a nosso Deus, tão misericordioso e bondoso, a espiritualidade amiga e ao nosso Mestre amado Jesus, a essa oportunidade de estudo, a essa oportunidade de seguirmos juntos, vibrando, entrelaçando os nossos corações na corrente do bem. Que nossas vibrações de paz, amor e luz possam chegar a todos os lares e que possam confortar e consolar a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que precisem sentir a sua presença e o seu amor, Jesus. Que tenhamos mais uma noite tranquila e de paz de estudo. Assim seja. E agora sim, vamos assistir o estudo dessa noite, cujo tema é a diversidade e solidariedade, que será feita pelo palestrante Henrique Neri. Henrique, boa noite, muito bem-vindo e agora é com você. Bom estudo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo do Centro Espírita Seara Fraterna. O meu nome é Henrique, eu sou o evangelizador da juventude da casa e hoje eu estou aqui a convite da casa para falar sobre adversidades e solidariedade. É um tema com certeza de grande relevância para a doutrina espírita, porque gera impactos diretos no nosso processo evolutivo, impactos diretos na nossa família e na vida em sociedade, né? Então, para a gente começar, a gente separou alguns slides, né? Para a gente ir passando e acompanhando o estudo. Para a gente começar, a gente vai ver
qual é a definição de adversidade ou infortúnio, né? Que são algumas expressões que aparecem no Evangelho. Então, uma adversidade ou um infortúnio pode ser uma desgraça, né? Pode ser um aborrecimento, algo que incomoda, algo desvantajoso, né? Desfavorável. É um problema que surge, né, diante de nós e que a gente precisa resolver, né? Então a adversidade é isso, no fundo é um problema, né, no final das contas. E as adversidades, a gente refletindo, a gente procurou entender em que esferas a gente pode encontrar adversidades, né? E aí, nossa conclusão foi de que a gente pode encontrar adversidades na sociedade, né, tão carente de resolução de problemas, né, tantas mazelas sociais no Rio de Janeiro e no Brasil, são muitos os problemas que precisam ser resolvidos. As adversidades dentro da família, né? Toda família tem os seus problemas, as suas questões a serem sanadas, né? A esfera do indivíduo também, a complexidade do indivíduo, desse mundo, as complexidades desse mundo, as complexidades de vidas passadas, as emoções, os sentimentos, tudo aquilo que o indivíduo precisa resolver dentro de si, né? A gente pode considerar, sim, adversidades individuais, né? E as adversidades espirituais, né? E elas perpassam, as adversidades espirituais perpassam todas essas anteriores, né? São transversais a todas elas, porque o mundo espiritual nos rodeia, né? De todas as formas. E aí a gente foi pesquisar na obra espírita, né? Na doutrina espírita, lá no primeiro livro publicado por Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, foi o primeiro livro publicado. E o Livro dos Espíritos é um livro objetivo, com perguntas e respostas, perguntas elaboradas por Kardec e respondida pelos espíritos através de diversos médiuns, né? E lá, num dos capítulos, numa das partes do livro, ele trata das leis morais. Dentro dessas leis morais, a gente tem uma que é chamada lei de sociedade. E lá tem um tópico que trata da necessidade da vida social. E Kardec pergunta: a vida social é natural? Quer dizer, a vida social está na natureza, faz parte da natureza? Os espíritos dizem que certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então aí a gente já vê que a gente precisa viver em sociedade, né? A gente está nesse mundo para crescer em conjunto. A gente precisa do outro. Kardec vai dizer mais à frente que o homem não tem condições de progredir sozinho, porque ele não tem todas as faculdades necessárias. Olha só o que ele fala. Ele pergunta: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal? Ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial, de ordem geral? Os espíritos respondem: o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, pois não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento ele se embrutece e se estiola. E aí Kardec faz um comentário. Nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, gente, a vida social é mais do que necessária. Quem aqui não quer ser uma pessoa melhor,
né? Ter mais conhecimento, ter mais condições emocionais, mais virtudes, né? Todos nós queremos ser pessoas melhores e todos nós ansiamos por um mundo melhor. Então é nessa convivência, né, que a gente vai progredindo, né, com um contato com o diferente, com quem sabe um pouco mais sobre uma outra coisa, né? E desde lá da Idade da Pedra, o homem já vem evoluindo tecnologia e deixando heranças, né, para as gerações vindouras, né? Então, tudo vai progredindo e a vida em sociedade vai se ajustando, vai evoluindo e a gente precisa desse contato com o outro, né? E aí a gente continua para entender o nosso contexto, né? Em que contexto a gente se encontra? A gente vive num mundo de sociedade, a gente precisa do mundo de sociedade, mas por que a gente vive num mundo tão complicado, né? Com tantas mazelas, com tantos problemas, tantas adversidades? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 4, os espíritos colocam para a gente que existe uma espécie de divisão de categorias de mundos, né? São os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, os mundos felizes e os mundos celestes ou divinos. E aí a Terra ainda é um mundo em desenvolvimento, né? Tá mais para o começo do que para o final. E isso aponta também, indica o nosso grau evolutivo, né? A gente está num grau evolutivo compatível com esse mundo onde a gente vive. Então aqui na Terra, aqui como tá dito no Evangelho, mundo de expiações e de provas. É o mundo em que o mal predomina, né? Nesse mundo o mal ainda predomina. A gente anseia por um mundo melhor já, hoje, né? Mas o mal ainda predomina. A Terra pertence à categoria de mundos, dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela está exposto a tantas misérias. Essa é a nossa realidade e é por isso que a gente está vivendo nesse mundo. Mas não é uma. A gente não deve entender os problemas sociais, as adversidades, como como um problema eterno, né? A gente entende que o mundo vai progredir. E dentro dessas categorias, principalmente, que os espíritos nos trazem, né? Nós já fomos um mundo primitivo a partir da sua criação, né? Lá da idade do homem e da pedra, o mundo evoluiu, se transformou em mundo de provas e expiações com o passar dos anos. E agora, gente, se aproxima, né? A gente vive um período de transição para um mundo regenerador, os mundos de regeneração. A gente em breve vai fazer parte dos mundos de regeneração, que é o mundo onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta, né? Então, a gente vai a gente vai em breve, né? A gente espera que em breve a gente viva tempos melhores, né? Dias melhores, que a gente encontre menos dor nesse mundo, né? Em que o mal passe a ser secundário, né? Que a gente deseje mais o bem para o próximo, né? Que a gente consiga viver num equilíbrio com a sociedade, num equilíbrio com a natureza, né? E tudo isso deve partir de nós e da qualidade dos espíritos que aqui encarnam, né? Então, se a gente é um mundo de provas e expiações, encarnam nesse mundo os espíritos que precisam desse mundo para progredir. Não adianta a gente estar num mundo incompatível com a nossa natureza, né? Ainda que transitório. A gente precisa estar num mundo compatível para progredir de uma forma mais adequada, né? E a gente está seguindo para esse mundo de regeneração, né? Graças a Deus, a gente anseia aí por dias melhores.
Fora da caridade não há salvação, é o que os Espíritos nos dizem. Quando Jesus esteve entre nós, encarnado, né, muitos o tentavam, né, o faziam perguntas para tentar, né, para saber o que Jesus iria responder. E Jesus sempre tinha a resposta correta, tinha a palavra certa na hora certa, né? Então os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se juntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus lhes respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, quando a gente fala de adversidade, de problema, e fala de solidariedade, a gente tem esse conteúdo maravilhoso que Jesus nos trouxe sobre a importância de olhar o próximo, né? De cuidar do próximo, de amar o próximo. E esse é um dos grandes pilares da doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação, né? A gente pode ser ateu, pode ser de outras religiões, a gente pode ser espírita, mas se a gente não desejar o bem ao próximo, se a gente não fizer o bem ao próximo, a gente vai ter dificuldades na nossa caminhada, a gente não vai contribuir da forma devida para o nosso progresso, né? E somente através da caridade é que a gente vai conseguir progredir. E esse mundo precisa muito. Então, para a gente ver, entender como as coisas funcionam, parecem coisas diferentes, né? Mas a gente vive num mundo em que precisa de muita ajuda, né? Nosso mundo, nosso Brasil, o nosso Rio de Janeiro está rodeado de adversidades, né? A gente tem aí um campo imenso de trabalho para realizar. É claro que as instituições públicas, né, têm ali a sua primeira responsabilidade, né? Os governantes e tudo mais, eles têm aquela parcela grande de responsabilidade de fornecer o mínimo necessário para a nossa vida, né? Então a gente precisa ter água, a gente precisa ter um saneamento básico, precisa de um abrigo para morar, né? Uma casa, a gente precisa de trabalho, né? Então tudo isso são coisas que a gente vai colocando um pouco também na responsabilidade ou de empresas ou de instituições públicas. Só que isso não retira de nós a parcela de contribuição. Nós encarnamos com uma responsabilidade, né? Dentro dessas esferas que a gente falou lá no começo, né? Nós temos uma parcela de responsabilidade com a sociedade. Nós temos um algo para acrescentar na vida em sociedade. Por isso a gente trabalha. A gente trabalha para dar a nossa parte, né? Mas não só pelo trabalho. A gente pode dar muito mais. A doutrina espírita fala que é importante a gente olhar para o outro, né? A gente cuidar do outro. E o outro está precisando muito de ajuda, né? Então, fora da caridade não há salvação. Isso aí entra a importância da solidariedade, né? Quando a gente fala em solidariedade, a gente fala de caridade, né? A gente está falando da mesma coisa. E quando a gente fala da caridade em sociedade, a gente precisa lembrar também que a doutrina espírita nos ensina sobre a importância de fazer o bem sem ostentação, para não aguardar somente para aguardar somente a aprovação de Deus e não a dos homens.
Então, fazer o bem sem ostentação é fundamental. Se a gente faz o bem e fica se vangloriando, se orgulhando disso, mostrando para todo mundo que faz doação, a gente está querendo o reconhecimento dos homens, né? E aí a gente, com esse gesto, a gente já, nesse mundo, já recebe a nossa recompensa, né? Só que a gente precisa fazer as coisas sem ostentação. A gente não tem que dizer para o mundo que a gente está fazendo bem. É claro que os exemplos são importantes, né? Então, se a gente faz um gesto e ele acaba por algum motivo servindo de exemplo, ótimo, mas a gente não tem que fazer para ser público, entendeu? A gente tem que fazer o bem sem ostentação. É isso que os Espíritos e Jesus nos ensinam, né? Jesus fala: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Então é aquilo, né? Já recebeu, né, o reconhecimento dos homens. Não é para isso. A caridade não é isso. Isso é outra coisa. Aquele que busca a sua glorificação na terra pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada. Só lhe resta a receber a punição do seu orgulho. Então disso a gente quer fugir, né? De gestos orgulhosos. O mundo já está cheio, né? A gente precisa caminhar para um mundo melhor, né? Um mundo em que as qualidades predominem, né? A humildade é uma grande virtude, né? Para qualquer área da nossa vida, né? O Evangelho segundo o Espiritismo também fala sobre os infortúnios ocultos. Tem um item no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre os infortúnios ocultos. Infortúnios a gente já falou que é lá no começo, né? A gente falou que é uma adversidade também, que é um problema, enfim, uma desvantagem que acontece, né? E aí, nesse item sobre os infortúnios ocultos, os espíritos falam o seguinte: a par dos desastres gerais, das grandes calamidades, que é isso que a gente vê nesse momento de pandemia, né? É uma grande calamidade. Quando um bairro ou uma região é alagada por uma chuva muito forte, quando diversas pessoas morrem por algum desastre coletivo, né? A gente vê uma grande mobilização, né? Como é um problema muito evidente, a gente vê uma grande mobilização das pessoas para ajudar. Só que a par desses desastres gerais, né, existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Então não existe só problema quando existe uma calamidade. Os problemas estão aí o dia inteiro, né? Todos os dias. Não faltam problemas para serem resolvidos. Os espíritos falam que são esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Então, a pessoa que é verdadeiramente generosa, ela sabe onde precisa atuar, né? Ela não espera uma calamidade acontecer para ajudar. Ela não espera um problema grande, né, de grande notoriedade surgir para ela ajudar. Ela já busca por si mesma, né? Ela já vai até lá para acalmar as dores das pessoas que precisam acalmar essas dores. Quantos de nós não precisamos acalmar as nossas dores? Quantas pessoas vivendo em situações difíceis não precisam acalmar as suas dores, né? Não precisam atender às suas necessidades. Quantas pessoas não têm necessidades básicas? O que vestir, onde morar, não tem trabalho, não tem o que comer. E mais ainda, quantos carecem de uma palavra consoladora, né? Esse movimento
de buscar as necessidades do mundo, a gente precisa fazer. A gente não precisa esperar chegar até nós, a gente não precisa esperar um problema surgir. A gente pode ir até eles, né? A gente precisa agir. É isso que fala esse item sobre os infortúnios ocultos, né? E aí a solidariedade pode ser praticada dessa forma, dentro dessa visão, inicialmente em sociedade, né? Agora a gente vive um momento de reclusão, de isolamento, por uma necessidade social, que é esse vírus, né, super contagioso e que está fazendo tanta gente desencarnar no mundo inteiro, né? E é também parte da caridade, da solidariedade, ficar em casa, tomar os cuidados, usar máscara, né? Auxiliar, muitas vezes de forma financeira, né? Pessoas que ficaram sem seu trabalho, que tiveram sua renda reduzida. Se tiver dentro das nossas condições, vamos ajudar, né? Tantas pessoas acamadas em hospital e que precisam de uma ajuda, né? De assistência, de medicamento. Às vezes a pessoa não tem condição de comprar e o Estado não fornece, né? A gente pode perguntar se pode ajudar, né? Com muita humildade sempre, né? Nunca nos colocando acima do outro, né? Com muita cautela, com muito cuidado, né? Pessoas em asilo, né? A gente pode ajudar. Tantas pessoas idosas morando em asilos. Muitas casas espíritas fazem visitas, né, a esses asilos. As pessoas ficam isoladas de sua família, às vezes perdem contato, né? E receber uma visita aconchegante, né, calorosa, pode fazer uma grande diferença na vida dessa pessoa, no dia, né? Muita gente, a muita gente faltam os recursos financeiros necessários, né? Não tem o dinheiro para comprar o básico, para fazer um mercado, né? Para pagar as contas de luz, de água. Então, a gente pode perguntar para essas pessoas: está tudo bem? Né? Você precisa de alguma coisa? É claro que grande parte dessas questões a própria casa espírita já auxilia, né? Através do serviço de atendimento social. Muitas casas espíritas fazem esse trabalho, né? Muitas organizações não governamentais também fazem esse trabalho. E aí a gente vê quanto que o Estado não consegue suprir todas as necessidades, quanto que essas organizações e as instituições espíritas também não conseguem satisfazer todas as necessidades, porque continua gente passando fome, continua tendo gente sem medicamento, né? Então, vamos refletir sobre isso, né? Vamos contribuir com a nossa parte, né? Muita gente com problema de assistência à saúde, né? O sistema público ele tem suas limitações, né? Limitações para fornecer medicamento também, como eu já falei. Carência de necessidades materiais básicas dentro de casa, né? A gente precisa ter uma cama para dormir, ter uma roupa para vestir, né? Tudo isso é necessidade básica, né? Alimento. Muita gente tem dificuldade para obter os seus direitos. Quantas pessoas estão tendo os seus direitos, né, negados? É uma situação muito triste que a gente vive, né? Então, será que a gente pode ajudar na vida de alguém que receba ajuda financeira, né, que esteja com algum direito sendo negado? Será que a gente pode ajudar com indicando alguém, um profissional de confiança, indicando para atendimento na defensoria pública, se oferecendo, né?
Enfim, são tantas coisas que acontecem, né? E principalmente, e talvez uma das principais, é a carência afetiva, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Quantos de nós estamos carentes de afetividade, né? Distanciados do convívio social com amigos e muitos familiares também. A carência afetiva é muito grande, né? Se estivéssemos todos bem, com o nosso afeto, em dia com o nosso afeto, o mundo seria um mundo mais tranquilo, mais ameno, né? Mas nós estamos carentes, né? Nós estamos muito carentes. Sobre a sua solidariedade na família, que é uma outra esfera sobre a qual a gente falou lá no começo, a gente pode, a gente deve lembrar a frase, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, né? Não pode amar o próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Isso está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Uma frase forte, né? Mas faz todo sentido. Ninguém pode amar o próximo se não ama seu pai e sua mãe, que são as pessoas que geraram a nossa vida material, né? Nossa mãe gerou a nossa vida dentro do ventre. Nós crescemos, fomos amamentados, fomos cuidados, né? E aí a gente tem essa responsabilidade, né? A gente tem que contribuir com essa piedade filial que os espíritos falam, né? A gente tem essa obrigação com os nossos pais, obrigação também de respeito, de atenção, de cuidado, seja agora ou seja quando eles quando eles vierem a ficarem idosos, né? Nós temos que cuidar dos nossos pais, né? Obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso a caridade em relação ao próximo. Então os espíritos nos cobram isso, né? Se a gente precisa ser caridoso em sociedade, a gente precisa mais ainda ser caridoso com os nossos pais, por tanto que eles fizeram por nós, né? No nosso desenvolvimento. Quando a gente é frágil, né? Ainda bebê, eles nos dão tantas coisas, bens materiais, bens emocionais, nos fornecem tudo que a gente precisa para crescer e ser saudável e feliz, né? É claro que nem toda família é perfeita, então muitas vezes nós temos problemas com os nossos pais, com irmãos, com tios, primos, né? Com o marido, com a esposa. Mas esses princípios são orientadores também para toda a vida em família, né? Qual familiar que não merece respeito? Qual familiar que não merece atenção e cuidado, né? Então, quando a gente pensa que a gente encarnou, que a gente escolheu a família na qual a gente viria a encarnar, a gente precisa lembrar da nossa responsabilidade com esse compromisso assumido, né? E oferecer o tanto de respeito, atenção e cuidado que os nossos familiares merecem. E já nos encaminhando para o final, a gente precisa lembrar e dizer da importância da caridade conosco. A gente precisa ser solidário conosco também, entender as nossas limitações, entender que temos defeitos, mas que temos muitas qualidades, muitas virtudes. E que para compreender tudo isso, a gente precisa ter e desenvolver o autoconhecimento. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os Espíritos dizem: um sábio da antiguidade vô-lo disse.
conhece-te a ti mesmo. Então, acredito que essa seja a primeira caridade que a gente pode fazer conosco, buscar se conhecer, né? É um exercício diário de buscar se conhecer, de se entender, entender as nossas tendências, os nossos defeitos e tentar fortalecer as nossas virtudes, né? Que são muitas. A gente precisa reconhecer as nossas virtudes. Não é ser orgulhoso, né? Mas reconhecer que a gente tem qualidades, que a gente tem potencialidades divinas dentro de nós. Nós fomos criados por Deus, então nós temos sim muitas virtudes. Que elas sejam cada vez mais fortalecidas para a gente caminhar com segurança, né? E a gente também precisa cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Nesse momento de confinamento que a gente vive, muita gente está até ganhando algum pouquinho de peso, né? Eu ganhei um pouco de peso, normal. Eu fazia exercício, fazia academia. E agora eu preciso encontrar outras formas de cuidar do meu corpo, com alimentação mais regrada, tentando fazer exercícios dentro de casa, né? E isso também tem impactos na mente, né? O, a atividade física ajuda no bem-estar do corpo e da mente. Então a gente tem que cuidar, né? Os noticiários nos bombardeiam. Os noticiários diariamente nos bombardeiam com notícias desagradáveis, notícias desse mundo de provas e expiações. Mas eles não têm um compromisso de nos fazer evoluir moralmente, nos fazer evoluir espiritualmente. A imprensa tem o objetivo de vender a notícia, né? Então que a gente assista aos noticiários com cautela, né? Que não precisa assistir o dia inteiro, né? Aquilo pode nos trazer um prejuízo mental, né? Pode nos trazer um desconforto, aquelas energias vão acabar dominando o nosso sentimento e nossa mente e vão contribuir de uma forma negativa para a harmonia da nossa casa, né? E também, no final, a gente precisa, não sei se eu posso dizer que é o mais importante de tudo, mas cuidar do nosso espírito, né? Nesse período de pandemia, você tem cuidado do seu espírito, da sua espiritualidade, da sua ligação com Deus? Tem conseguido fazer prece, fazer evangelho no lar, abrir um livro que tenha uma mensagem positiva, né? Se não estiver conseguindo, faça esse exercício uma vez por semana, depois se quiser aumentando o número de vezes, pode aumentar, né? O afastamento das atividades na casa espírita está nos deixando um pouco desconfortáveis, né? Porque a gente já está um tempo, né? Sem receber um passe, né? Sem ver a, as acomodações da casa espírita que já nos reconfortam só da gente chegar à casa espírita já nos acolhe, só da gente olhar, né? Já faz um grande bem. Então eu queria fazer um convite nesse final, a gente vai fazer uma prece, e eu queria fazer um convite, que você feche os olhos e se perceba, se desejar, dentro da casa espírita, cercado por amigos espirituais que te abraçam e que retiram de você todas as mazelas energéticas que ficaram no seu corpo espiritual e físico. Que eles possam passar as mãos pelo seu corpo como se aplicassem um passe. E assim vai revigorando o seu bem-estar, o
o seu coração, as suas dores. E nesse momento, todos aqueles que foram de alguma forma impactados pela pandemia, pela enfermidade do vírus, que eles sejam acolhidos nas suas necessidades, se estiverem encarnados, que Deus possa levar o conforto e as energias necessárias para o pronto restabelecimento da força física. Se eles estiverem desencarnados, que Deus possa abraçá-los, assim que Ele possa também abraçar os familiares que nesse mundo ficaram. Pedimos, Deus, que esse momento de dor seja enfrentado por nós com muita confiança em Ti e com a certeza de que logo tudo passará. Que a gente aproveite o melhor desse período turbulento. Que cada lar, cada casa, cada família possa ser abençoada nesse momento. Muito obrigado, Senhor, por tudo, por essa oportunidade de estudo e de trabalho. Fica conosco agora e sempre, e que assim seja. Um grande abraço, pessoal, muito obrigado. E um grande beijo, um grande abraço.